Então, vamos passar para uma outra coisa. Então, polo significa... Vamos pegar agora uma outra situação mais assim para a gente... Na aula passada, eu deixei para casa um exercíciozinho de 2 campos escalares. Vamos tentar ilustrar esse exercício nessa discussão. Não foi? Eu não deixei um exercíciozinho? Acho que com 2 campos vai ser... Ou seja, só uma coisa rápida assim, mas só para a gente discutir um pouco os polos. Então a gente viu que com essa interpretação a gente pode... se vocês quiserem um lugar onde tem essa discussão bem feitinha, dessa forma, é naquele compêndio, né, que eu gosto de citar para vocês, que é o Fields do Sidney. Está na rede, ele é disponível, está nos arquivos também. Vocês podem encontrar nos arquivos, certo? Então, lá ele discute bem essa questão de como interpretar partícula e antipartícula a partir do propagação. Dá mais detalhes dessa discussão que eu estou fazendo aqui. Um outro lugar também que tem isso bem discutido é um livro excelente, pouquíssimo conhecido, mas muito, muito, muito bom. Livro mesmo, classe A, que é um livro do Bernard DeWitt. São dois, o Bernard DeWitt é um holandês muito renomado pelo trabalho dele na supergravidade, uma pessoa que fez uma carreira de supersimetria e supergravidade. Eu acho que esse Jan Smith era estudante dele. Eles fizeram um livro, o projeto era 2 livros. A parte 2, publicaram o volume 1 e mencionavam na introdução, lá no prefácio, que eles iam fazer o volume 2, que nunca foi publicado, eu nunca vi. Pode ser que esteja até na rede, mas eu nunca achei, nunca procurei. Mas esse livro aqui, eu acho que ele tem na nossa biblioteca, o Bernard DeWitt. O título do livro eu acho que é Quantum Fields, uma coisa assim. É um livro muito bom. Muito bom. Eu considero um dos melhores livros junto com esse Fields. No sentido de que é um livro que rompe um pouco vamos dizer assim, essa repetição de o livro começar quantizando o campo escalar, campo vetorial, campo vetorial, fazendo toda aquela coisa de sempre. Ele é um livro que mais ou menos é assim, ele faz coisa do final no início. Eu gosto dele por isso. Porque geralmente com teoria de campo, no melhor da festa você para. Você faz o campo de gerar, campo escalar, campo vetorial, representação de interação, aquela chatura toda. Na hora de calcular gráfico, fazer renormalização, fazer BRS, estudar unitariedade, para. Então eu gosto desse livro porque ele começa nele no fim, coisas que são lá na frente, ele fala cá atrás, cá no início, e numa linguagem abordável. Então é um livro que vale a pena ser, ele é bem cheio de flashback, parece filme francês, né? Está vendo agora, tem que voltar lá atrás de vez em quando, né? Então ele é bom por isso, só que lá ele vai para frente. Você está lendo um troço cá, mas você acaba tendo que ir lá na frente do livro, mas ele te obriga justamente a quebrar um pouco, né? Essa coisa compartimentada dos livros usuários. Você aprende cada coisinha e depois você vai juntar e ele faz uma coisa meio globalizada. Eu gosto muito desse livro, como o livro do Fields também. E é um livro onde você realmente aprende detalhes de trabalho. Não é só detalhes assim, de aprender o curso dessa forma disciplinar, não. Ele te dá coisas de trabalho, detalhes de trabalho. Você aprende as nuances quando você trabalha em teoria quântica. Então, é um livro muito bom. Eu nunca dei um curso por esse livro, mas o curso que a gente faz aqui, meio bagunçado, assim como a gente faz, um pouco disso e daquilo, é desse estilo do livro. A filosofia do livro é essa. Ele pega assuntos que são geralmente final de curso e ele coloca no início do curso. Então, vale muito a pena ter esse livro. É o Smith, DeWitt Smith. Eu tenho a impressão que ele tem aqui na nossa biblioteca. Então eu tinha dado na aula passada um sistema de 2 campos instalado. Vamos aproveitar um pouquinho para a gente discutir essa questão das funções de retorno. Olha, dá licença contigo só. Vou pegar aqui o exercício. Olha, nós temos uma densidade lagrangiana com 2 campos escalares, A e B. Onde está? Inteiro. Tipo Klein-Gordon.
Pode fazer. Você vai colocar para a gente? Oi. Também, claro, uma distinção mecânica quântica. Claro. Está bem claro, você está botando a distinção entre mecânica quântica e teoria de campo. Por exemplo, a mecânica quântica ela sempre sabe quais são as partículas que você tem. Ah, sei. Você aí não, eu estou com uma expressão, agora eu vou descobrir quais são as partículas que tem. Uhum. Então, a teoria de campo, eu vi assim, ela tem vida própria, ela não precisa da mecânica quântica. Eu acho que a mecânica quântica é jogar em cima dela e dizer, bom, você tem que aguentar no carro. No carro. Aí, mas você está falando, eu não sei, ainda não sei o que é o que, porque esse campo aqui, se eu tivesse esse termo e esse termo, beleza, tem um campo de Poincare massivo, mas esse campo está mixado aqui, ele está metido aqui. Então, esse termo aqui, que seria um termo de propagação para A ou para B, ele está misto. Esse termo aqui é um termo tipo de massa, quadrado do campo, mas ele está misto. Então, a gente ainda não sabe o que a gente tem nesse mundo. Então, a primeira coisa é olhar o propagador, a função de Green. A primeira coisa que a gente vai ter é pegar os campos, né? Então, vamos botar isso em forma quadrática, já vamos integrar por partes. Então, o primeiro termo aqui a gente já sabe, é menos um meio, para poder, que a gente quer sempre chegar a isso aqui. Um meio de campo, operador, campo. E aí a gente lá nas aulas iniciais já tinha visto que o inverso desse objeto aqui, que é a função de Green, agora a gente sabe, é o propagador. É um I, né? Isso aí. Então vamos lá. Depois eu tenho que mostrar para vocês a questão do espírito. Por enquanto estão fazendo escalagem, né? Bom, vamos lá. Vamos então colocar o Lagrangiano nesse esquema. Campo, operador, campo. Para fazer isso eu tenho que integrar por partes aqui. Então esse primeiro termo aqui vai ficar menos o meio de A, box A. Segundo termo, ele é box B, box B. Eu tenho que integrar por parte da Lambertiano. O da Lambertiano são duas derivadas. Quando eu integro por parte duas derivadas, eu não troco de sinal. Então fica alfa sobre 2, B, da Lambertiano 2, B. Esse terceiro termo é a mesma coisa, menos beta, A, box, B. Aí aqui tudo bem, menos o meio, B2 a 2, menos B2. Então agora a minha ideia é, como A e B estão mixados, eu defino um dublete de campos, porque esses dois campos estão misturados, eles não estão independentes. Então eu defino um dublete de campos escalares A e B. E aí eu posso colocar o Lagrangiano dessa forma. No meio, do φ transposto. Aí aqui eu vou ter uma matriz. E aqui o φ. Né? AB, AB. Então, esse termo aqui acopla A com A. Esse aqui acopla A com B. Esse aqui acopla B com A. E esse aqui B com B. Então, o que eu tenho de A com A, bom, o meio já está fatorado. O que eu tenho de A com A é menos da Lambertiano, menos M2. Na hora que o meio já está fatorado. O que eu tenho de A com B é esse termo e esse termo. Só que esse termo também eu tenho no B com A. Nada me, quer dizer, eu posso escrever esse termo aqui, botar isso na forma simétrica. Esse termo aqui nada mais é do que menos beta A sobre 2A da Lambertiano B menos beta sobre 2 B da Lambertiano A. Porque o que eu estou fazendo? Se eu integro por partes desses dois, desse da Lambertiano, eu produzo A da Lambertiano B, que no fundo é isso. Então, isso aqui, esse termo aqui é igual a esse mais esse. Então, o acoplamento de A com B, ele vai produzir, o meio já está fatorado, ele vai produzir o menos beta da Lambertiano. Esse menos beta da Lambertiano está vindo daqui. Ele vai pegar o A daqui, o A do B aqui de baixo. Mas eu tenho um outro termo aqui que é, também eu decomponho em dois. Um meio de AB, um meio de BA.
E aqui então vai ficar menos μ ao quadrado. Então, esse é o acoplamento, é o mix de A com B. Agora B com A. B com A é a mesma coisa. Eu vou ter aqui menos beta da lambertiana menos μ2. E no B com B, no termo de B com B, eu tenho alfa box ao quadrado, alfa da lambertiana ao quadrado. Não tem mais nada. Né? B com B só tem um termo só. Tá claro, pessoal? Então, se a gente aplicar isso aqui, a gente vai reproduzir. Então, sempre o cuidado que a gente tem que ter é simetrizar nos campos. Né? Se eu tiver mixing, é sempre bom o mesmo operador que atua no A tem que atuar no B. Poder ficar mais. Que é uma forma bilinear. Quer dizer, quando a gente tem uma forma bilinear, a gente sempre trabalha com x e y como sendo um meio de x e y mais um meio de y x. Que eu criei esse duplete aqui. Bom, então o que eu tenho que fazer para tirar a minha função de Green, então o meu propagador é inverter isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, pode falar, Lucas. Qual é assim a motivação física de incluir derivados, termos de derivados superiores no lagrangiano? Vamos lá. Bom, depende do seguinte, normalmente, né, o que significa um termo de derivada superior? Em mecânica, a gente geralmente só acrescenta termos que são de trabalho com velocidade. E a gente sempre pensa que a aceleração, né, ela já é determinada pela lei de força. Então, a gente sempre pensa nos lagrangianos, nos usuários das partículas, como dependendo de uma primeira derivada no tempo. O que significa um campo depender de derivada superior? Por exemplo, se eu pegasse isso aqui, pegar exatamente esse lagrangiano dLA, mais alfa, se eu pegar isso aqui, só uns minutinhos, ou seja, da lambertiano de B, da lambertiano de B. Vou dar a interpretação física, por que a gente pode inserir derivada superior. E esse termo aqui, mais beta, dLA, não esquecer os outros, então não tem derivada. Suponhamos que eu pegue uma configuração de campo constante. Vamos pensar o seguinte, o campo depende de T e de X. A gente pode olhar para as configurações de campo que sejam uniformemente espacialmente uniformes, só dependentes do tempo. Então vamos pegar esse regime em que todos os campos só tenham dependência em T. Meus campos, as minhas configurações, os meus campos não dependem de X. Isso é o que me aproxima na mecânica. Numa teoria de campos, né, quando o campo depende de X, significa que eu estou incorporando a posição dentro do campo. Eu estou tirando o status de posição não é mais uma coordenada. Quem é coordenada é o campo, e o campo depende da posição. Eu pego a posição e boto no mesmo status que eu quero. Aqui não. Eu vou, quando eu digo o campo não depende de X, só depende de T, eu estou me aproximando de um sistema mecânico. Em um sistema mecânico, todas as coordenadas generalizadas, elas só são função de T. Não tem dependência em X. X é a coordenada do problema. X é o grau de liberdade que deve determinar. Então, nessa situação, é como se a gente estivesse pegando um limite mecânico da teoria de campo. Então, se os campos não dependem, então aqui a parte espacial, os gradientes se cancelam, então esse termo aqui vai ficar D0A, D0A. Esse termo aqui tem duas derivadas, então esse termo aqui vai ficar logo assim. Isso aqui vai ficar A ponto, isso aqui vai ficar A ponto. Isso aqui vai ficar D2 pontos, isso aqui vai ficar D2 pontos. Isso aqui vai ficar ponto, isso aqui vai ficar D ponto. Então é como se eu tivesse agora o problema de um lagrangiano, como se eu tivesse 2 graus de liberdade, vou chamar isso aqui de uma coordenada aqui, e o B eu vou chamar de uma coordenada que é grande, é como se eu tivesse isso aqui, um meio de Q ponto ao quadrado, olha aí, um meio de N vetores, né? Aqui eu tenho um termo que é um meio de A2, aceleração ao quadrado. E aqui eu tenho 2 velocidades, tenho Q ponto, é um termo genuíno, é um termo de velocidade mesmo. Mas aqui, então introduzir um termo de derivada superior significaria que em mecânica você estaria introduzindo acelerações
dentro do lagrangiano depende das acelerações, não só das coordenadas e das velocidades. Esse estaria significando. Onde é que a gente já ouviu falar dessa situação? Uma situação em que uma equação de campo de uma partícula, a força, a lei de força, a própria força depende da aceleração. Força não é igual a MA. A gente sabe que existe aquele problema chamado back reaction, né? Uma partícula, ela emite radiação eletromagnética. Então, ela é uma partícula que se acelera. Ela emite radiação eletromagnética, que é um campo. Esse campo, que é gerado por ela, produz nela uma força também, QE mais QVB. Então, a partícula cria um campo de radiação e esse campo de radiação também interage com ela. Isso é o chamado back reaction. Nesse caso, tem aquele estudo, né, de Abraham, tem uma série de estudos, até no livro do Leite Lopes, um dos livros do Leite Lopes, que eu acho que é de mecânica quântica, ele tem, ou de eletromagnetismo, é a equação de Abraham Lorentz. Ele discute essa questão da back reaction. No livro do Landau também, no livro de teoria de campo do Landau, aquele que estuda eletromagnetismo, eu acho que é a teoria do campo, ele fala da partícula que emite, que cria um campo de radiação e que esse campo retorna para ir ao interagir com a partícula, que é o problema da back reaction. Lá, você começa já a falar de uma possível dependência de acelerações no lagrangiano. Então, seria uma motivação essa. Agora, outra motivação interessante é a seguinte: se você estiver, às vezes, trabalhando, se você está trabalhando na eletrodinâmica quântica num regime de altíssimas frequências, as equações de Maxwell, elas são muito boas, mas elas suportam até uma certa frequência. Quando você começa a criar campos eletromagnéticos altamente, com frequências muitíssimo altas, você começa a mexer nas equações de Maxwell. Então, aquelas equações de Maxwell, elas têm até uns papers interessantes, deu um Physical Review Letters de 2 anos, de maio de 2007, já fez 2 anos agora, há pouco tempo, é um russo chamado Shabat. Então, são 2 autores, russos, eu não lembro mais desse Shabat. E ele estuda uma coisa muito interessante. Se existe na natureza um limite máximo para campos magnéticos. O quão intenso pode ser um campo magnético sem alterar as equações de Maxwell? Ou qual é a frequência, limites de frequência que você pode ter no eletromagnetismo até o ponto de você começar a modificar as equações de Maxwell? Então, se você começar a trabalhar num regime de altíssimas frequências, por quê? Derivada superior significa frequências, né? Quando a gente vai para a frequência, da Lambertiano ao quadrado, da Lambertiano é frequência ao quadrado, da Lambertiano ao quadrado é frequência quarta. Significa então que você está olhando, às vezes olhando campos num regime de altíssimas frequências. Então, às vezes, quando você introduz termos de derivadas superiores, significa que você está trabalhando, está descrevendo com aquele lagrangiano um sistema, num regime em que os campos estão oscilando com altíssima frequência. Você pode estar analisando um sistema na região das altíssimas frequências. Aí cabe você colocar derivada superior. Então, pode ser isso. Não é simplesmente botar, tem que ter uma fenomenologia por trás. Em teoria quântica de campos, uma outra discussão, acho que a Teodória, essa ele gosta, você pode introduzir termos, às vezes, de derivada superior para você. O que vai acontecer? Vamos ver agora. Quando você coloca termos de derivada superior, você aumenta o denominador do propagador. E isso, quando você pega um limite, que eu não vou fazer isso aqui no curso, mas você, numa teoria quântica de campos, você pega um limite de baixas energias, porque a ideia é o quê? O campo, ele já está está substituindo a noção de partícula. Quando você, numa teoria de campo, começa a se restringir ao limite de baixas energias, você está a baixas e baixas energias, significa que você está com baixas e baixas energia em relação a quê? Energia, se você tem partículas com massa, então significa que você está falando de energias muito menores do que a massa das massas das partículas envolvidas. Energias muito menores do que as massas das partículas envolvidas significa distâncias muito maiores do que o inverso das massas. Ou seja, você está muito longe do comprimento de onda de Compton da partícula. Então você está tão longe que aquela partícula, as ondinhas dela, está tremelicando, você nem sente. Você vai ver ela como partícula, você vai ver o potencial dela.
Então, se você pega um limite de baixas energias na teoria de campo, você da teoria de campo já começa a fazer uma leitura do potencial. Você já é, vamos dizer assim, qualificado para falar, não, eu agora estou numa região tão longe das partículas, no limite de baixas frequências, que eu já percebo a partícula por um potencial que ela gera. Então, o que a gente viu aqui na teoria de campo é uma noção de potencial, né? A gente começa com força, depois vai para potencial, depois a gente acha que potencial é uma coisa também já muito forte, aí a gente sai do potencial e vai para o campo. Então, quando eu estou falando do campo, significa que eu estou interessado em fazer inspeções, as frequências mais altas, mais próximas do coração da partícula. Quando eu começo a diminuir a energia, diminuir, eu já estou vendo a partícula como um centro de um potencial. Então, isso me habilita, no limite de baixas energias, a ver um potencial. E aí o que a gente vê é que um propagador, isso vai ficar claro para você na próxima aula. Quando eu tenho um propagador que tem um K2, ou um propagador que tem um K4, o regime de potencial muda drasticamente. Um propagador do tipo K2, ele pode dar um potencial coulombiano, ou pode dar um potencial do tipo Yukawa. Mas um propagador do tipo K4, ele já pode te dar um potencial linear. Então, é um potencial que, sabe, a força cresce para a distância. Então, à medida que você vai aumentando a distância, você cada vez está mais ligado à partícula. Isso já começa a te dar um toque de confinamento. Então, às vezes, também em teoria de campo, você gosta de ter propagadores muito cheios embaixo, com potências muito grandes no denominador, porque você pensa que no limite não relativista você vai ter um potencial que tende a ser mais confinante, que cresce com a distância. Então, é interessante também. Agora, como nós vamos ver já hoje ainda, a presença de derivadas muito altas no denominador, né? A vida não é sempre feita de rosas, né? Tem os espinhos. O espinho é que você pode ter modos não físicos, você pode começar a criar partículas com probabilidade negativa de existir. Aí você entra em conflito com a velha mecânica quântica. Então aí você pode falar, poxa, até que ponto, né, isso é importante para mim. Então é um pouco essa discussão. Derivadas superiores, elas têm toda uma lista de motivações desde os anos 30. Se você quiser, eu tenho um histórico disso levantado até a década, praticamente 70 anos. Um estudante meu que trabalhou nisso, ele fez uma varredura desde a década de 30 até 2004, de uma literatura muito vasta de tudo que tem saído de derivadas superiores e por quê. Quais são as motivações, tá? Depois eu vou dar uma outra, mas eu vou deixar um exercício para vocês fazerem hoje, vocês vão perceber exatamente por que a derivada superior ela conflita com o conceito de partícula estática. Você vai ver que você começa a criar uma onda que, se você deixar ela se propagar, ela começa a se propagar, mas ela começa a crescer à medida que o tempo passa e a função de onda vai tendendo para infinito. Então, você não consegue manter a noção de que você vai propagar um pulso de partícula, uma relação de dispersão que te dê, você produz um pulso aqui e você tem uma partícula que se propaga. Não, a função de onda dela vai crescendo com o tempo por causa da derivada superior. Vou deixar esse exercício também. Então, existem muitas motivações para você considerar termos de derivadas superiores. Uma delas é justamente você dizer que você está querendo inspecionar um sistema na região das altas frequências. E aí, desculpa, porque se você aqui olhar para esse padrão de falar, eu quero trabalhar na região das baixas frequências. Baixas frequências significa, né? Isso aqui é uma frequência ao quadrado, isso aqui é uma frequência quarta. Então, na região de baixas frequências, grandes comprimentos de onda, esse termo domina sobre esse. Mas numa região de altíssimas frequências, esse termo aqui é ômega 4, que aqui é ômega 2 ao quadrado. Esse aqui é ômega ao quadrado. Então, esse termo domina sobre esse. Então, às vezes, você coloca um termo de derivada superior, porque você sabe que aquele teu sistema, no regime de altíssimas frequências, ele tem um comportamento dominado por um termo que não é esse. Só uma coisinha a mais. Por exemplo, vocês podem pegar o próprio livro, acho que do livro Chico, ele dá um exemplo interessante de você introduzir correções de altas frequências no eletromagnetismo. Então você pode realmente, numa região de frequência, você começa a modificar o lagrangiano de Einstein por termos desse tipo aqui.
seja, nas equações de Einstein, isso significa isso aqui. Normalmente, as equações de Maxwell são essas aqui. Como um lagrangiano desse tipo, o que você tira é isso aqui. Dmi f mi. Se você colocar esse termo aqui no lagrangiano, ele vai te dar essa contribuição. Mas se da lambertiano, dmi f mi igual a jmi. Então, em termos de equação de Maxwell, aqui daria, por exemplo, divergência de F, mas no limite estático, daria Laplaciano da divergência de F igual a ρ. Então, você tem esse termo aqui, ó, Laplaciano, em cima dessa divergência. Então, esse termo aqui, se você calcular o potencial do exercício, bota uma carga puntiforme e resolve esse problema aqui. Física 3 aí, né? Resolveu? Leva aí. Então, você tem isso aqui. Na verdade, você tem isso aqui. Acho que se Laplaciano divergente de F igual aqui, carga na origem. Então, pergunta, como é que é o potencial? Né? Então, isso aqui é Laplaciano de φ. Né? É menos gradiente de φ. Então, se você for olhar esse problema aqui, para a gente estar habilitado, né? O que a gente tem que fazer para resolver o problema é inverter essa função de Green. 1 sobre Laplaciano é 1 sobre K2. E isso aqui é 1 menos si Laplaciano. Então, mais que si K2. Então, a gente pode decompor isso aqui é 1 sobre K2, né? Menos 1 sobre 1 menos si K2, não é isso? Então, 1 sobre K2 fica 1 menos si K2 mais 1. Então, fica 1 menos si K2, então isso aqui é exercício. 1 menos si K2 menos 1. Menos 1 sobre si. Você pode escrever isso aqui dessa forma. Todo mundo já fez esse exercício lá no nosso livro lá no nosso curso de elétrica. Isso aqui dá um potencial 1 sobre R. E isso aqui dá um potencial do tipo Então, você tem uma correção tipo Yukawa do potencial colombiano. Você tem dois potenciais. Você tem um potencial. Então, esse potencial aqui domina para distâncias pequenas, né? Para distâncias pequenas, esse potencial aqui, ambos vão com 1 sobre R, isso aqui tende a 1 se cancela. Então, o potencial ele fica mais amortecido próximo, mas lá no infinito, esse campo aqui domina sobre isso. Então, o alcance infinito do potencial permanece. Mas então, no limite de altas frequências, quando você introduz esse termo, a equação de Maxwell pode ser modificada por esse termo. Se você considerar ondas eletromagnéticas com altíssimas frequências, você tem que modificar o lagrangiano de Maxwell por termos desse tipo. E aí tem uma consequência desse tipo, que altera os potenciais, tá certo? Eu só poderia chamar que ele fala de alta frequência, mas em altas frequências e altos campos também. Campos muito intensos e campos também que não é só a intensidade, a frequência também é muito alta. Então, ele fala de campos magnéticos, que o limite que ele chega em campos magnéticos na faixa de 10 a 14 Tesla, que são campos magnéticos dessas chamadas magnetars, né? São estrelas de nêutrons campo magnético muito intenso. Então, ele tenta, e ele mostra o seguinte, que para limites quando você começa a colocar campos magnéticos muito intensos, você começa a gerar uma instabilidade na própria eletrodinâmica quântica. A pergunta ele detecta uma instabilidade se você formar um sistema chamado posidrônico, o elétron e o pósitron em estado ligado, e colocar isso num sistema com campo magnético muito intenso, você começa a criar vamos dizer assim, uma região como se fosse essas partículas, em vez de se atrair, elas começam a se repelir. Então, você passa, partículas de cargas opostas começam a se repelir. Então, ele mostra que a eletrodinâmica também, se você considerar campos muito intensos, você começa a entrar em conflito. Ou seja, existe um campo magnético crítico a partir do qual
você talvez já não possa mais descrever o eletromagnetismo pela eletrodinâmica quântica. Tem que modificar a teoria. Ele acha que autoderivadas ou não linearidade? Ele acha, tem não linearidades também. Na verdade, o que ele faz, ele não coloca não linearidade, não. Ele pega a teoria, pega a eletrodinâmica mesmo e vê, mantendo a eletrodinâmica, qual é o regime máximo de campo magnético que você pode impor, dando uma descrição consistente. Aí, se você superar um campo magnético crítico, você tem que introduzir contribuições não lineares. É um trabalho muito interessante. Mais interessante ainda, porque ele tem o que mensal. E mais interessante ainda porque tem sido debatido, porque depois vieram dois japoneses que fizeram um trabalho assim, apontando possíveis erros na dedução desses russos e corrigindo alguns fatos, aumentando, eu acho, o valor do campo magnético crítico. Então é legal porque e todos os dois são PhDs, são Physical Review Letters. Então tem um debate quente aí rolando, é coisa de 2 anos para cá. Uma observação. Quando você tem um ômega 4, na pista da luz, você pode meter esses ômega 4? Sei. A grande questão do ômega 4 é a questão da relação de dispersão. Você pode ter uma relação de dispersão com uma velocidade maior que C. Sei. Velocidade de grupo ou de fase? De grupo. Sem grupo, né? Então, quer dizer, o surgimento desses ômega 4, que a grande questão que tem de ômega 2 e K2, né, não é C. Vamos ver o que pode acontecer em termos de ômega 4 também, mesmo se a gente fizesse parâmetro alto igual a zero. Vamos dar uma olhadinha nisso. Porque às vezes o mixing de campo gera potências mais altas no denominador. Vamos inverter esse objeto aqui, então a gente tem que inverter esse operador aí. A função de Green é o inverso disso. Então eu vou tirar a função de Green de A com A, de A com B, invertendo essa matriz nessas posições. Então se eu inverter essa matriz, né? Como é que a gente faz o inverso? Essa matriz vai passar para o espaço dos momentos, né? Então essa matriz do espaço dos momentos, ela vai ficar menos da Lambertiana é K12. K2 menos M2. Do outro lado ficar menos, vai ficar beta K2 menos M2. Porque o da Lambertiano fica menos K2, né? Depois beta K2 menos M2. E aqui vai ficar o da Lambertiano ao quadrado, não mantém o sinal mesmo enorme, então fica alfa K4. Então tem que ter essa matrizinha aí, né? O inverso dessa matriz é 1 sobre o determinante. Então tá aí. Então o determinante, eu vou tirar o determinante dessa matriz, que é alfa K4 vezes K2 menos M2 menos beta K2 menos M2 ao quadrado. Então isso aí vai ser o determinante, porque vai ficar no denominador, é o polo, né? A estrutura de polos vai sair daqui. Então isso aí vai ficar alfa K6 menos alfa M2 K4 menos beta K4 mais 2 M2 beta K2 menos IA4. Bruno, você que é onde achava os erros, certo, meu erro aí. Alfa K6 menos alfa M2 K4 menos beta 2 K4 menos Mi4 mais. Então está tudo fatoradinho. Então, determinante fica no denominador. Opa, assim, essa matriz inversa que a gente precisa é isso aqui. Vai ser alfa K6 K4 tem 2 contribuições, menos alfa M2 mais beta 2. Não, são os parâmetros, né? Beta 2 K4 mais 2
Então, em K2, isso é uma equação do terceiro grau. K2 da terceira, K2 ao quadrado, K2 de 4. Então, eu tenho uma equação do terceiro grau em K2, para tirar os polos. Então, uma coisa mais... Se o alfa fosse zero, se o termo de altíssimas frequências, eu estou no regime de mais baixas frequências, eu posso expressar o alfa. Então, se alfa é zero, esse termo não tem, esse termo não tem. Mas, de qualquer maneira, eu tenho K4. Então, vocês estão vendo que mesmo sem eu ter um Dalavertiano ao quadrado, que é o K4, no meu propagador está aparecendo, se eu fizer alfa igual a zero, esse termo morre e esse termo morre. Quem está segurando o K4 é o beta. Olha aqui, ó. É o mix de termos. Então, muitas vezes, quando você mistura termos cinéticos, né, não é óbvio, mas ele pode te dar uma propagação, ele pode te dar um propagador de 1 sobre K4. Tá certo? Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, os mecanismos de aparecer potências mais altas. Aqui foi óbvio, porque eu botei o Dalavertiano. Mas, mesmo assim, esse Dalavertiano ao quadrado que está aqui, que era para aparecer K4, ele está gerando um termo K6. O problema todo está aqui, ó. Tem dois mixings aqui. Então, o mixing de campo, ele pode ser responsável por esse tipo de comportamento mais forte na função de Green. Então, isso aqui é a estrutura de polos, que eu estou invertendo essa matriz. E aqui agora é só trocar as coisinhas de lugar. Então, esse aqui vai ficar alfa K4. Esse aqui vai ficar menos beta K2 mais μ2. E ele vem para cá dessa, esse aqui K2 menos M2. Então, o que a gente tirou foi a representação das funções de Green no espaço dos momentos. Então, eu posso fazer o seguinte, que a função de Green de A com A seria isso aqui. Valor esperado lá do produto T de A de X com A de Y, que é o propagador do campo A, diagonal A com A. Então, isso aqui vai ficar I alfa K4 sobre, vamos dizer assim, alfa K6. Eu posso uma coisinha assim que eu não estou gostando muito. É o alfa. E se eu zerar o alfa, na verdade, eu vou estar zerando a propagação. Só uma coisinha. Isso. Na hora de inverter. Vou estar podendo zerar o alfa. Beta. B com beta certo. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho aquele Q2. Alfa K4 sobre alfa K6 menos alfa M2 mais beta 2 K4 menos 2 M2 beta K2 menos 1. Isso aqui então é menos I para X menos I. Isso aqui é o propagador, é só multiplicar por I que aí a gente tem o propagador de A com A. Depois eu posso, então se eu fizer alfa igual a zero, nós estaremos cortando esse termo aqui, mas automaticamente eu estou cortando o A com A. Eu teria, se eu fizer alfa igual a zero, eu teria A, AB, 2, tá certo. Agora, se eu tirar o propagador, esse propagador vai sair, esse propagador aqui eu pego um B. Função de Green, então, uma função de Green de B com B, é esse aqui. E eu posso tirar uma função de Green mista, função de Green que envolve A e B. É esse setor aqui, ó. Isso aqui é A com A, isso aqui é A com B, isso aqui é B com A, que é igual a A com B, isso aqui é B com B. Então, por exemplo, se eu quisesse tirar a função de Green de A com B, era só pegar esse elemento aqui. Tem o I, e aí temos o menos beta K2. Que aqui vocês observam, isso aqui tem potência K2, isso aqui tem potência K6. Então, de qualquer maneira, o comportamento desse cara é 1 sobre K4. No limite de altíssimas frequências, nesse denominador domina o K6, nesse numerador domina o K2. Isso aqui é constante.
Se eu jogo a frequência muito para o alto, esse termo domina aqui, esse termo domina aqui, dá um propagador sobre K4. Tá? Então, vamos dizer, essa aí é a estrutura das funções de Green. Achava que eu só realmente assim, me pegou pelo resto para essa área. Estou só achando uma coisa aqui, mas é problema de inversão de matriz mesmo, porque se eu zerar esse termo, significa que eu estou tirando esse termo aqui de B, mas aí eu mantenho esse termo aqui e esses termos aqui. O A continua tendo um termo cinético seu, mas está mixado com o B. E eu estou achando estranho que se eu zerar o alfa, quero entender isso melhor, eu estou só fazendo cálculo, mas aí, se eu zerar o alfa, eu estou, na verdade, zerando a propagação, quer dizer, o A com A, função de Green de A com A se torna trivial para alfa igual a zero. Só, se a gente fizer alfa igual a zero, tem isso aqui. Para alfa igual a zero, isso aqui é zero. Então, provavelmente é isso. Na hora da função de Green, que é esse zero. Agora, se esse alfa é zero, significa que, então, esse termo aqui, ele está vibrando com mais frequência, ele está puxando, e ele está chegando ao ponto de dominar a própria propagação de A com A. Como a gente fez, né? A gente quando pegou isso aqui, quer dizer, o propagador de A com A, a função de Green de A com A, fica esse aí. Então, esse termo aí chega ao ponto de dominar. Então, se ele zerar, né? A gente vai ficar, esse termo de mixing aqui, beta é fundamental, né? Porque se beta também for zero, o que eu posso fazer? Se alfa for zero e beta for zero. Então eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se alfa for zero e beta for zero, alfa é zero, beta é zero, alfa é zero, beta é zero, 2, 2, né? Se alfa é zero e beta é zero, tá. Se beta é zero também aqui, ó, eu vou ficar só com isso aqui. Então não tem nenhuma estrutura de polo. Então se eu pegar só essa situação, esse cara aqui, com esse cara, beta igual a zero, então eu tenho aquilo lá, isso aqui, tá certo. Porque isso aqui meio que significa o seguinte, esse problema é trivial, porque classicamente, se eu pegar, zerar esse alfa, zerar esse beta, eu vou ter esse lagrangiano. Aí eu tiro a equação de campo para A. Vai dar lambertiano de A mais M2A mais M2B igual a zero. Aí quando eu tirar a equação de campo para B, que é o princípio variacional, vai dar A igual a zero. Então, classicamente, as equações de campo me dizem que o campo A é zero. Aí pela equação anterior, se o campo A é zero, o campo B é zero. Então é por isso que não tem propagação de nada. Se nós botarmos alfa igual a zero, e beta igual a zero, eu mato isso, mato isso, mato isso, mato isso. Então eu não tenho polo. Se eu não tenho polo, eu não tenho partícula, não tenho propagação. Então o problema é estático. Não tem problema nenhum. Não acontece. Aborta. O sistema abortou, tá claro? Então tá, então vocês podem se divertir um pouquinho agora. Exercício. Quem sabe Maple, matemática, C++, e tem uma rede de computadores à disposição para resolver essa equação aqui do terceiro grau, né? Quais são as raízes dessa equação? Isso é uma equação do terceiro grau em K2. Aí como você pode poder que a teoria de campo é superior, ela não precisa de mecânica quântica. Você aí vai tirar os polos, vai saber quem é a partícula. É uma teoria mais primitiva, compreensível. Não, sem dúvida. Ela vai me definir quem são as partículas de uma mecânica quântica que vem depois. Vem depois. Isso aí 100% de acordo. A mecânica quântica já é uma coisa mais bárbara. Ela vem depois. Como historicamente eu sei antes, ela jogou coisas para a teoria de campo garantir ela. É isso que o Dória está falando, que agora que eu estou vendo. Quem são as partículas? As partículas vão ser os zeros. O que nós já sabemos, que nós aprendemos? Nós temos que ver os polos do propagador. Os polos do propagador, na hora de fazer integral de contorno, é quem vai segurar, né? Quem vai fazer a propagação da onda plana. Então, eu tenho que olhar os polos do propagador. Então, tem uma equação do terceiro grau em K2. Quer dizer, aí tem problema para muita coisa. De repente, eu posso ter uma partícula. Será que tem três raízes? Tem uma equação de terceiro grau em K2. Então, uma equação de terceiro grau, uma coisa eu estou contente. Uma raiz é sempre real. Então, eu tenho sempre uma raiz real.
De repente, as outras duas podem ser complexas, conjugadas uma na outra, ou podem ser três raízes reais. Nós sabemos como é que tem, quais são os critérios para pegar um polinômio completo de terceiro grau e saber se todas as raízes são reais ou se nós temos um par de raízes complexas aí. Bom, mas, de repente, eu vou ter raízes K2 negativo. Raízes com K2 igual a um valor negativo. Que aí isso aqui vai estar correspondendo a Dráqueas. Então, uma coisa interessante que a gente pode ver aí, por exemplo, por exemplo, não tem partícula de massa zero nessa teoria, porque K2 igual a zero nunca é polo. Se eu fizer K2 igual a zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, mas o ganho tem 4. Então, esse termo independente aqui, do polinômio, né, como o polinômio tem um termo independente em x, ele não pode ter raízes nulas. Então, significa que eu não tenho polo, não tenho nenhuma partícula de massa nula se propagando. Todas as partículas vão ser necessariamente massivas. Por exemplo, se eu colocasse Mi2 igual a zero, se eu colocar esse parâmetro Mi igual a zero, ó, se eu mexer com isso aqui no Lagrangiano, tirar esse parâmetro, eu estou, na verdade, tirando esse termo independente. Aí eu começo a ter uma partícula de massa zero. Se eu zerar isso aqui, zerar esse termo, esse Lagrangiano está me escrevendo A, B, tem um termo de massa para A. Eu poderia dizer, mas não tem termo de massa para B, mas de qualquer maneira, B está misturado com A. O B poderia pegar a massa dele emprestada com A, mas não é o que acontece. Então, nesse caso aqui, eu teria, aí, nesse caso, ficaria mais fácil a vida. Se o Mi for zero, eu tenho um polo nulo, que é K2 igual a zero, e aí eu vou fatorar essa equação. Vai ficar K2 ao quadrado, K2, isso aqui não tem, isso aqui zerou. Então, aí eu tenho uma equação do segundo grau em K. Então, eu vou deixar como exercício para vocês estudarem as massas não triviais que esse modelo gera quando Mi2 for igual a zero. Se Mi2 for igual a zero, quais são as massas? Então, eu vou ter duas massas, eu vou ter dois polos, né? K2, então, uma equação quadrática em K2 que eu posso resolver. A terceira, então, esse é um problema que fica. Não, é um problema fácil, é só resolver uma equação do segundo grau em K2. Agora, uma questão mais elaborada que ficaria, para vocês lembrarem, que eu acho que ninguém lembra aí, né? Nem eu, ninguém aí. Quais são as condições para um polinômio de terceiro grau ter as três raízes reais positivas? Então, eu quero que todos os polos sejam físicos. Quero K2, mantendo Mi2 igual diferente de zero. Então, eu vou ter aquele termo aqui. Então, eu vou ter que resolver essa equação. Os zeros desse polinômio são os polos dos meus propagadores. Todos os propagadores têm o mesmo polo em comum. A estrutura de polos é comum para todos. Então, se Mi for diferente de zero, seria interessante vocês verem como é que vocês podem organizar os parâmetros alfa, beta, M2 e Mi para que todas as raízes sejam positivas e não nulas. Se Mi é diferente de zero, todas as raízes são não nulas. Então, eu tenho três polos massivos. Mas agora, são todos positivos ou eu posso ter um Dart metido aí nesse grupo? Então, isso aqui é menos Mi4. Então, esse termo aqui é o produto das três raízes. Né? Então, eu tenho x menos A, x menos B, x menos C. Então, o produto é ABC, né? E aparece um sinal menos. Então, o produto das três raízes é positivo. O produto das três raízes é Mi4. Então, o polinômio do terceiro grau. Então, o termo independente é menos o produto das três raízes. Então, as três raízes multiplicadas têm um produto positivo. Então, se aparece um tag, tem que aparecer os pares. Porque o produto das três raízes é positivo. Então, ou as três raízes são positivas, as três não podem ser negativas. Então, três tags também eu garanto que eu não tenho. Então, ou as três raízes são positivas, ou eu posso ter uma positiva e duas negativas. Esse aqui é o período. Então, na verdade, a condição que vocês têm que estudar pode ficar mais simples. Qual é a condição para que um polinômio do terceiro grau tenha, nesse caso, as duas raízes, não tenha raiz negativa. Ele pode, porque se ele tiver uma negativa, ele vai ter que ter duas. Então, basta ele ter uma raiz positiva. Né? Bom, uma raiz positiva eu garanto que ele tem. Então, tem uma excitação boa aí. O problema é saber se a gente tem dois tactos aí.
Então vocês vão ter que encontrar quais são as condições sobre esses parâmetros aqui, alfa, beta, N2 e Mi2, para que não haja obstáculos, como pode acontecer. Fala. Como é que a gente tem 2 campos e 3 partículas? Dá um exemplo aqui, mais gritante ainda. Quantos campos eu tenho? Só fique. Olha o meu apagador. Dá menos da luz que eu tinha. Mais da luz. Só isso. Tira o propagador. Tem um polinômio do segundo grau em K. Você tem 2 raízes. Tem um termo independente. Então você tem 2 polos não macios. Então você tem um campo de 2 partículas. Então o que quer dizer que o escalar tem um grau de liberdade? Então? Vai por aí, continua. Continua. Não. Então, toquem junto aí, puxa a orquestra, isso aí. Então você tem um escalar. Não tem espinho. O escalar mais pobre que você possa imaginar. Não tem nem espinho nem carga. Ele é real. De repente ele aparece com 2 partículas. Será? O que é grau de liberdade? Quando você pega, como é que você define um grau de liberdade? Você fala, eu tenho um grau de liberdade físico, eu tenho uma coordenada e um momento. Aí, ou seja, eu tenho uma equação de segunda ordem. Então eu tenho uma equação de segunda ordem, por isso que o momento lagrangiano só depende de que ponto. Então eu tenho uma equação de segunda ordem. Então a equação de campo é de segunda ordem. Então para eu fixar o Q pela dinâmica, eu preciso de 2 condições iniciais. Q no instante t igual a 0 e Q ponto no instante t igual a 0. Então, com 2 condições iniciais, eu preparo o meu sistema e eu sei que ele vai evoluir. Então, esse sistema tem um grau de liberdade. Um grau de liberdade físico, ele pede 2 condições iniciais. Quando você tem um problema em derivada quártica, a tua equação é com D'Alembertiano ao quadrado. Então, na verdade, você tem o seguinte: ponto. Você tem φ 4 pontos. Quais são? Então, para você fixar essas condições iniciais, você tem uma equação diferencial de 4ª ordem em T, você precisa dar o campo em T igual a 0, a primeira derivada, a segunda derivada e a terceira derivada. Você tem que dar 4 condições iniciais para poder fixar o problema. Tem que preparar o sistema, prepara tudo direitinho. A gente vai ter essa posição, no instante t igual a 0, ele tem essa velocidade, essa aceleração e essa, vamos dizer, triaceleração. E aí o sistema joga ele embora e ele vai evoluir. Então você tem 4 parâmetros para organizar a evolução do teu sistema. Cada grau de liberdade pede 2 condições iniciais. Então significa que você tem 2 graus de liberdade. Então, quando você aumenta muito o número de derivadas no lagrangiano, você, no fundo, mesmo sem botar spin, sem mexer no campo, só em jogar mais derivadas nele, isso, no fundo, está dizendo que você tem que dar mais condições iniciais. Ou seja, você tem mais liberdade para preparar o teu sistema. O teu sistema não depende só de 2 preparações, vai ter que dar 4 condições para ele evoluir. Então, você tem 2 graus de liberdade físicos. Então, o raciocínio que a gente tem que ter é que grau de liberdade não é só spin, massa, carga. A própria quantidade de derivadas que um campo tem na sua evolução não deixa de ser uma medida do seu grau de liberdade. E por isso você tem um campo escalar real. Você tem 2 polos. Você tem que conviver que esse campo cria 2 partículas. A não ser que você seja o time do Dória e fala, não gosto de vamos entrar, então vamos sempre sacanear a mecânica quântica.
Mas não vamos partir para esse ponto ainda. Vamos ainda acreditar no bom H contrário. Então, esse cara aí tem dois polos. Então tem duas partículas. Aí você fala, como você bem observou, você ficou logo nervosinho. Falou, poxa, mas como é que eu posso, a partir de dois campos, ter três polos, né? Ele é ansioso, né? Nervoso, né? Quando não entende, ele quer ir para casa entendendo tudo, né? Então aí você vai para casa, você está satisfeito ou vai para casa em crise? Não, vou pensando. Então pensa, isso é bom. Você tem feriadão para pensar. Mas tá claro, pensa por aí. Você aumentou o número de derivadas do campo, você aumentou o número de condições iniciais do problema. Então, no fundo, você tem mais graus de liberdade para acertar o teu sistema. Você não está fechadinho só com posição e velocidade. Você tem mais coisas, então você tem mais graus de liberdade para organizar o teu sistema e a partir daí vai evoluir univocamente. Certo? Então, a tua observação foi bastante oportuna, que aí eu aproveitei e trouxe esse exemplo aqui de um único campo tendo duas partículas. Na verdade, se vocês forem mais a fundo, vocês podem observar o seguinte: esse campo aqui, na verdade, são dois campos que estão em jogo aqui. Vocês poderiam pensar, isso aqui é um campo escalar? É. Mas isso aqui eu poderia pensar assim, esse termo aqui, ele é psi, eu poderia pensar assim, isso aqui é dmi, dmi, e aqui eu tenho menos M2 de 2, sei lá. Então vocês podem pensar o seguinte: o campo φ está aqui, mas eu estou tendo, na verdade, eu tenho um outro campo em jogo aí. Na verdade, é como se fossem dois campos. Um campo é o φ, e o outro campo é um campo vetorial, que é o gradiente de φ. Então, na verdade, essa Lagrangiana é como se eu estivesse escrevendo duas categorias de campo. Um campo escalar genuíno e um vetor, que é o gradiente de um escalar. Mas um vetor, que é o gradiente de um escalar, não tem spin 1. Porque se ele é gradiente de um escalar, ele não tem parte transversa. Ele é puramente longitudinal. Então eles fizeram. Então, na verdade, é como se você tivesse um escalar genuíno de spin 0 e um vetor de spin 0 para descrever esse sistema. Então, na verdade, são essas as duas partículas que estão em jogo aí, certo? Mas é sempre que pode ter essa interpretação, da quando o número de... Não, nem sempre. Isso aí nem pode ter. Estou fazendo desse exemplo em particular. Você pode me dar um outro exemplo em que isso não vai. Por exemplo, mesmo que o senhor está dando aí, se tiver... Provavelmente essa aí é mais complicada. Essa aqui eu estou achando meio difícil de... Pode ser. Isso aqui está legal, está dentro dessa filosofia. Isso aqui é demi de demi de demi. Isso aqui é o próprio ami. Mas aí você vê que aqui você está aparecendo com um campo de muito puro. Então, eu não tenho como colocar um gradiente aqui. Então, esse exemplo já falhou. Essa minha... Estou falando desse exemplo aqui funcionou, mas aqui não. Certo? Esse aqui precisava de um gradiente de D. Então, eu tenho o B puro. Então, não tem como procurar um campo vetorial. Certo? Vamos lá. Então, esse exercício aqui vocês podem explorar desse modo. Eu vou fazer só uma continha aqui rápida, agora um cálculo rápido. A relação de dispersão, sabe? Oi? Quer falar em relação? Não, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia deixar. Em relação de dispersão, só para... O que tem? Você queria falar mais alguma coisa? Não, você disse que eu gostava de grupo. Entendi. Se puder, quiser, pode tirar a velocidade de grupo daí, que a gente está calculando aí. Se a gente pensar nisso aí como uma onda, né? A gente tem que fazer, tirar dessa relação, que é uma relação que é quadrática, né? Aqui eu tinha tirado. Vamos voltar ao que era. Tinha essa equação aqui completa. Isso aqui é a relação de dispersão completa. Então, aqui a gente tem alfa, K2 é ômega 2 menos K2. Ao cubo. Menos alfa, M2 menos beta 2. Ômega 2 menos K2 ao quadrado. Mais 2 beta, ômega 2 menos K2, menos μ4. Então, isso aqui é a relação de dispersão. A gente pode pegar essa equação e derivar, posso a partir dessa equação, derivar em relação a módulo de K. Tudo isso aqui depende de módulo de K. Então, isso aqui é módulo de K ao quadrado. Não precisa nem escrever, módulo de K ao quadrado. Então, eu posso pegar essa relação, derivar ômega em relação a K. Na verdade, eu vou derivar essa equação em relação a K. E aí, vou
produzir, claro, 2 ômega, d ômega, dk. Então eu posso ganhar uma relação, vamos derivar, na verdade, vamos pegar, na verdade, isso derivado de ômega depende de K1, K2, K3. Vamos pegar a derivada de ômega em relação ao módulo de K. Na verdade, ômega depende só do módulo de K. Então, se a gente derivar isso aí, a gente vai poder ter a velocidade de grupo. E aí que a velocidade de fase, tudo bem, é ômega sobre K. Mas a velocidade de grupo é d ômega dk. Ela satisfaz uma outra equação. Então, seria interessante vocês verem como é que fica a velocidade de grupo também. Velocidade de grupo, né? Porque essa relação de dispersão, a velocidade de fase não é a velocidade de grupo, por causa dessas potências mais altas. Então, seria interessante se vocês fizessem esse exercício aí dessa forma. Bom, discutir os parâmetros para ver se você... O que é mais importante aí é ver quais são as condições para que nós tenhamos 3 partículas físicas que não correspondem a grupo. Se vocês tiverem, por exemplo, um ghost, né? Significa que o E0, hein? O que significa o TAC? Desculpa, o que significa o TAC? Quando a gente está aqui, ó, K0, X0 menos Y0. Se eu tiver um polo com K2, K0 ao quadrado negativo, quando eu tenho isso aqui, K2 negativo, tem um polo space-like. Se eu tenho um polo space-like, eu posso sempre ter um momento, partícula space-like, né? Eu posso sempre pensar, eu poderia pensar nisso. Kmi é I é 0. Isso aqui está me dando, então, uma parte imaginária, está me dando, então, uma energia imaginária. No fundo, um K2 negativo significa uma energia negativa, né? Significa a velocidade da luz, a velocidade maior que a da luz. Então, nós teríamos aqui algo que é imaginário. Se esse cara aqui é imaginário, significa que eu tenho, isso aqui desaparece. Então eu tenho um exponencial que cai no tempo. Exponencial, né, que vai cair, vai crescer no tempo. Então vai depender. Se o sinal for positivo, significa que eu tenho uma onda que quer dizer, isso aqui não é mais uma onda, não é mais oscilatória, porque se essa energia, se o K0 for puramente imaginário, isso aqui fica real. Então eu posso ter uma onda ou que é atenuada no tempo, se é for negativo, isso aqui, x0 maior que y0, na região assintótica, tendendo ao infinito, isso aqui já desapareceu, a partícula evanesceu. Então eu não tenho uma partícula estável, significa numa região assintótica, né, porque é o sinal da energia que está no tempo. Então, para tempos infinitos, essa onda já morreu. Na verdade, não é uma onda, esse fator amorteceu. E se esse E for positivo, e eu estiver considerando x0 na região assintótica, x0 muito maior do que o y0, então esse troço explodiu. Eu também não posso interpretar isso como partículas. Eu teria como se eu tivesse uma excitação, ou uma excitação que crescendo com o tempo, é uma coisa completamente não física. Então a presença de táquions aí no propagador significa que se a gente olha a presença de táquions, a gente estaria correndo o risco de no nosso modelo estar incorporando essas patologias. Ou energia, é aquela coisa, cai exponencialmente, e aí eu não tenho uma partícula taquiônica no fundo, ela estaria correspondendo a uma partícula que desaparece, ela não tem existência assintótica, ou então, se esse troço aqui explodir, pior ainda, eu tenho uma excitação que está crescendo exponencialmente com o tempo. E daí, isso aí não tem nenhuma interpretação física de partícula. Então a gente tem que evitar os táquions aí por isso. Então os polos, eu gostaria que os polos fossem todos bem comportados. A pergunta é, será que os meus parâmetros, alfa é um parâmetro real, beta é um parâmetro real, Mi2 é Mi2, será que esses parâmetros todos sendo reais, eles conseguem garantir que essa raiz aqui só tenha, essa equação aqui só tenha raízes positivas? Né? Uma pergunta, vocês têm que ver, ajustar os parâmetros, vocês têm que encontrar uma relação entre alfa, beta, M2, vocês vão encontrar algum conjunto de vínculos entre os parâmetros para garantir que os táquions não são excitados, não parece, tá bom?
Então fica esse exercício aí. Eu acho que um ponto muito importante é essa velocidade do grupo, certo? Certo. Para ver se consegue velocidade do grupo Maior do que a da luz ou não. Também tem que ver isso aqui. Ver se com os parâmetros ali fixados para não ter táquions, como é que fica o sinal da velocidade de grupo. Se vocês têm uma velocidade de grupo maior do que 1, que a gente C igual a 1. Então a velocidade de grupo maior do que 1 ou menor do que 1, maior do que C ou menor do que C. Deem uma olhada, que seria uma segunda parte do exercício. Só uma coisinha a mais que eu queria chamar a atenção de vocês. Vou deixar, isso que eu vou trabalhar no próximo, vou deixar como exercício, mas vou trabalhar na próxima aula, ver essa situação. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma grande área aqui. Acho que nós, eu já estava em algumas aulas anteriores, foi nesse curso. Não, desse curso aqui. Eu falei dos operadores θ, ômega, não foi? No caso vetorial, a gente poderia fazer esse seguinte exercício. Então, leve tíbico, tá? Então, F é o campo tipo máximo. F mini é dmi ali menos dmi aqui. Agora, eu estou introduzindo um campo novo. Estou introduzindo um campo antissimétrico de rank 2. Esse campo satisfaz a essa relação. Ele é antissimétrico nos seus dois índices. E nós já trabalhamos no nosso curso de grupo de Born, um dos cursos que a gente fez, a gente viu que esse campo aqui, que é antissimétrico em dois índices, ele pertence a essa representação. 1, 0, 1, 0, 1. Então é um campo vetorial que aí está carregando dois spins 1. Está nessa representação do grupo de Lorentz. E ele tem o field strength dele é uma transforma, é um tensor totalmente ancilétrico. Isso aqui, por definição, isso aqui é dmi, kappa, mais dmi, kappa i, mais d kappa, dmi. Então, isso aqui é o que substitui o F mini no caso desse campo. Então, essa expressão está lá. E, da mesma forma que eu tenho simetria de gauge para o F, para o A, né, eu vou ter a simetria de gauge, a transformação de gauge do D é essa aqui. Ele também tem uma simetria de gauge própria, que é essa aqui. Da mesma forma que o campo ali tem uma simetria de gauge a partir de uma função escalar alfa, né? A transformação típica de gauge do eletromagnetismo, esse campo tem uma simetria de gauge associada a um parâmetro de natureza vetorial. Então vocês podem observar, se vocês fizerem essa transformação aqui, nesse lagrangiano, ele fica invariante. Por quê? Quando eu fizer essa transformação aqui, vão aparecer duas derivadas espaço-temporais juntas, devido à antissimetria da zero. Então, esse lagrangiano aqui, ele é invariante de gauge segundo as transformações de Maxwell, as transformações de gauge para a teoria de Maxwell, e é invariante de gauge também para esse tipo de transformações. Então, é um problema que tem duas simetrias de gauge, uma carregada pelo A, uma carregada pelo D. Se eu fizer transformações de A que vão em A',
A que vai em A', esse termo aqui é automaticamente invariante. Mas o A que vai em A', esse termo aqui, quando eu fizer A que vai em A', vai gerar um termo, vai gerar uma variação que vai ser epsilon mi kappa lambda d mi alfa d mi kappa lambda. Então, quer dizer, esse termo aqui não é invariante gauge, mas eu posso fazer uma integração parcial e jogar essa derivada totalmente para cá. Estou dentro de uma ação. E aí eu tenho dmi d alfa, dmi. Então isso aqui é identicamente zero. Então esse termo aqui, ele é imediatamente invariante sobre essas transformações de gauge. Mas para a invariância de gauge associada ao campo de Maxwell, esse termo é invariante a menos de um termo de superfície. Mas nenhum problema, porque eu estou pensando que eu estou dentro de uma ação. Então, na verdade, a ação é invariante. Vamos colocar dessa forma. Então, eu tenho dois campos agora também acoplados. Eu tenho um campo aqui, que está... Ele é um campo de gauge, né? Então a gente sabe que o AMI, por ser um campo de gauge, né? Quer dizer, o AMI é um campo vetorial, ele está na representação meio-meio. Então a gente sabe que ele carrega o spin 0 na parte longitudinal e o spin 1 na parte transversa. E o B, mini, que é o campo de rank 2, antissimétrico, ele está na representação 0 mais 0, 1. Então, em princípio, ele está descrevendo um spin 1, um outro spin 1. Então, na verdade, eu tenho, né, quer dizer, o B mini, né, na verdade, esse campo aqui, ele tem o A0 e o A. Então, é um vetor com spin 1 e um escalar com spin 0. Esse aqui, ele é antissimétrico. Então, as componentes espaço-temporais dele são B0i e um BJ. Então, isso aqui é um genuíno campo vetorial. E esse cara aqui é um rank 2. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo epsilon i jk bk. Então, na verdade, existe um segundo campo vetorial aqui. Então, existe um segundo campo vetorial. Então, esse é o spin 1, esse é o spin 1. Então, eu tenho, na verdade, um modelo com três spins 1 e um spin 0. Então, acoplados aqui, totalmente a variante gauge. E aí, a questão que eu vou colocar para vocês, na aula passada, nós demos aqui os projetores θ e ômega do setor transverso. Esse campo aqui, ele tem dois índices. Então, ele vai ter uma nova família de projetores. Os projetores do spin dele. E eu agora vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar alguma coisa... Da mesma forma que eu colocava assim, AMI, um operador, OMI, AMI, eu agora vou ter que fazer algo assim, ó. B-mini, um operador mini, kappa lambda, D kappa lambda. Então, eu vou ter que definir, para poder introduzir o campo de rank 2, esse campo tensorial, eu vou ter que introduzir aqui um operador com 4 índices, que é o operador que agora vai fazer, é como se fosse, para cada vetor eu tenho 2 índices. Então, esse cara aqui vai acoplar com um índice. Opa! Então, a gente vai ter vou ter 2 índices aqui e 2 índices aqui. Então, a gente precisa definir, vou definir para vocês quem são os projetores. Da mesma forma que no setor vetorial, nós tínhamos o θ e o ômega, com aquelas relações que eu dei para vocês, no setor tensorial, nós vamos ter 2 famílias de projetores. Nós temos um projetor, vamos chamar de P, vamos dizer que seja esse P aqui, com esse P mini, kappa lambda, que vai ser o meio
primeiro operador é antissimétrico em mi, se eu trocar mi com mi, não tem antissimétrico. Se não tem que ser antissimétrico em mi, se não antissimétrico em capa lambda também. Então, se eu trocar mi com mi, mi capa, mi lambda. Então, troca esse isso com esse, tá? Então, é antissimétrico também. Acho que está tudo certinho. Vocês podem mostrar, isso é uma algebrinha barata, vocês podem mostrar que se vocês somarem T, mi, capa lambda, mais Q, mi, capa lambda, exatamente como no caso, isso aqui dá identidade, somando esses dois a gente ganha o eta. Nesse caso aqui, vocês somando esses dois, vocês vão ganhar um meio de eta mi capa, eta mi lambda, menos eta mi lambda, eta mi capa. Na verdade, isso aqui é a identidade, só que no espaço de tensores antissimétricos, né? Se eu pegar esse objeto aqui e multiplicar por um tensor capa lambda antissimétrico, o primeiro termo vai me dar um meio de T mi. E o segundo termo vai me dar um meio de T mi. Mas T mi é igual a menos T mi. Os dois termos se somam. Então, se eu aplicar esse operador num tensor antissimétrico, eu ganho o próprio tensor antissimétrico. Então, isso aqui, no espaço dos tensores antissimétricos, faz o papel da identidade. Então, isso aqui não deixa de ser uma relação de completeza no espaço de tensores antissimétricos de rank 2. Então, esses operadores aí são chamados operadores de spin para o campo tensorial de rank 2. Vocês podem mostrar que eles também satisfazem uma álgebra que é P ao quadrado, se eu pegar P mi, capa lambda, P, capa lambda, possível, isso aqui está o próprio P, mi, possível. Ou seja, esse operador é um operador de projeção, o quadrado dele é ele mesmo. A mesma coisa vale para o Q. E PQ é zero. A mesma coisa vale, então, P2 é igual a P, nesse sentido matricial, Q2 é igual a Q, e PQ é igual a QP, que é zero. Então, nós temos, para esse espaço de tensores antissimétricos de rank 2, uma nova, vamos colocar assim, uma nova álgebra de operadores de spin. Da mesma forma que no caso vetorial a gente tem o termo no mono. Deixa eu apagar isso aqui. Só que aqui nós estamos colocando um termo a mais. Que é esse termo aqui. Esse termo aqui vai gerar, quando vocês forem colocar esse lagrangiano na forma quadrática, né, na forma campo, operador, campo, vocês vão criar um operador que não está ali. Então a gente vai ter que definir, vamos definir esse operador aqui, o operador S, que a gente pode definir assim. Ele vai pegar uma derivada, vocês não possam definir esse operador assim. S mi, capa lambda, com a derivada de lambda, vamos definir esse operador. Opa, aqui é epsilon, né? Eu quero botar S aqui. Então eu vou chamar esse operador de S. Mi. Vamos pensar assim, né? Então esse operador, ele pode estar contraindo, então, ele é completamente antissimétrico nesses três índices aqui por causa do epsilon, tá? Pensar assim. Então, esse operador apareceu ali. Vocês podem mostrar o seguinte, aí eu não me lembro muito bem, vocês podem fazer uma álgebra calculando P com S, vocês atuarem, quer dizer, no fundo é isso aqui, ó, P, mi, capa lambda, multiplicado por S, capa lambda, ou dá para vocês P, mi, vai dar para nós, tá? Deixa eu botar um papel em cima para poder ficar igual assim. Não é só uma questão de abaixar e levantar, para ficar assim. Então, esse operador aqui, esse cara aqui projeta ele nele mesmo. Esse operador aqui está praticamente dentro desse subespaço. Mas o Q atuando no S, com essa mesma configuração de dizer, Q, mi, capa lambda, S, capa lambda, isso aqui dá zero.
Então, esse operador que aparece aqui, ele é ortogonal ao espaço dos Qs, mas ele é projetado completamente pelo P. Quer dizer, esse P faz o papel da identidade para ele. Projeta ele nele. E vocês podem mostrar que S, composto com S, seria isso. S, Mi, Rho. S, Rho, capa lambda, acho, não me lembro, vocês têm que fazer o cálculo da taxa da menos da lambertiana, P, Mi, capa lambda. Vocês fazem os cálculos aí e vão ver que essas relações vocês podem verificar. Então, vocês têm todas essas relações aí. Então, com isso aí, o problema que vocês vão ter vai ser tirar as funções de grilo para esses campos aqui. Da mesma forma que nós já sabemos que na teoria de Marx, para poder fazer as funções de grilo, a gente precisa introduzir os gate fixes, o gate fixing que a gente introduz na equação de campo, ele tem que ser trazido para o lagrangiano sob uma forma especial, que nós já tínhamos visto na aula anterior. Então, nós vamos ter que jogar nesse lagrangiano aqui os gate fixes correspondentes às duas simetrias de gate que nós temos. Nós temos duas simetrias de gate aqui. Então, vamos jogar esses termos aqui. Mais 1 sobre 2 alfa mi a mi ao quadrado, que é o termo de gate fixo usual para Marx, e vamos jogar aqui um outro termo que vai ser mais 1, sei lá, sobre 2 beta mi ao quadrado. Tá? Isso aqui vocês entendam dessa forma: dmi, d kappa, isso aqui é o gate fixing para esse campo de rank 2 e esse aqui é o gate fixing do campo de rank. Com isso aí, vocês vão ser capazes de tirar então, as funções de Green. Então, o que nós vamos querer vai ser a função de Green T a mi, como nós fizemos hoje. T mi, T está falando. Vamos mostrar todas as três, porque esse campo aqui está mixado, como nos casos anteriores. Então eu preciso dar um tratamento unificado. Então a dica que eu vou dar para vocês é quando a gente precisa definir o dublete, vocês vão definir. A gente definiu um dublete na aula passada, a gente pegou um campo vetorial, um campo escalar. Hoje a gente vai precisar fazer esse exercício aí, fazer essa exercitação aí, eu vou precisar definir um dublete que vai ser o vetor e aqui o campo tensorial. E a gente vai ter que colocar o lagrangiano nessa forma: um meio, um φ, operador φ. Então é claro, eu vou ter um operador que vai, esse operador vai ter a seguinte estrutura, né? Isso é uma matriz, 4 submatrizes. A primeira submatriz em cima, ela vai acoplar o ami com ami. Então aqui deve aparecer um operador tipo, sei lá, chamar um operador de x mini. Depois, esse termo que vai estar aqui, então, por quê? Porque a estrutura disso aqui vai ser ami, bmi, a nossa matriz, e aqui nós vamos ter a capa, d capa lambda. Então nós vamos ter esse terminho aqui, ele vai acoplar o ami com a capa. Então ele vai ter essa estrutura aqui, x mi capa. Depois, esse aqui vai se acoplar com esse, mi capa lambda. Então nós vamos ter um termo que vai carregar esses três índices. O mi que vem do A e o capa lambda que vem do B. Essa estrutura aqui. Esse cara casa com esse índice, e esse cara, quando fizer essa matriz aqui, esse elemento vai atuar nesse,
E esse elemento aqui vai anular nele. Depois esse termo aqui, ele vai ter um Z, que vai ter mini K. Que vai acoplar com a K. E depois o termo que vai ser mini com capa lambda. W, mini capa lambda. Então essa é a estrutura aí do nosso operador de onda. Então, para tirar as funções de Green, o que nós vamos ter que fazer é inverter esse cara aqui. Então, aqui eu vou ler, nessa inversa, eu vou ler o propagador de A com A, de A com B, de B com A e de B com B. E aí usar aquele truque que nós tínhamos aprendido. Para inverter isso aqui, eu pego esse cara, menos esse, vezes esse, menos 1, vezes esse, né? Para poder dar no final de tudo. Eu acho que aqui é até mais conveniente, né? Até mudar, poder botar aqui a Mi, aqui, sei lá, Mi capa, eu botar um lambda, então assim, tão fácil. Mas aí o que vocês têm que ver é que a configuração de índices casa, né? Vocês vão pegar aqui, ó, x Mi capa, menos esse cara aqui, então que é, então esse cara aqui na verdade era bom a gente botar outro índice, né? Mas assim, eu vou pegar esse carinha aqui, x Mi capa, eu estou usando esse mesmo capa aqui, não é bom não, melhor, já vou dar a dica assim. Vocês botam aqui a Mi, aqui vocês botam, sei lá, Mi capa, aqui vocês botam uma lambda, e aqui botam um sigma. Fazer todos os índices diferentes para evitar a gente ter conflito de índices. Então vocês vão colocar a coisa dessa forma. Então o operador vai ficar assim, vai acoplar o x com lambda e o Mi com o sigma. Certo? Se eu fizer esse produto, eu vou ter esse cara aqui, ó, essa linha aqui vai bater aqui, esse cara com esse, acopla com esse cara com esse, também acopla com esse. Agora, esse cara aqui, Mi capa, acopla com a lambda. Mi capa, lambda. E depois, Mi capa, certo? E aí, na hora de vocês tiverem, todos esses operadores já estão contabilizados no meu ó. E aí, na hora de inverter, vocês vão usar aqueles resultados que nós tínhamos, né? Então, vai ficar, por exemplo, vamos produzir algo desse tipo, x Mi lambda menos y Mi ou sigma, multiplicado por esse cara menos 1. Então, esse cara vai ter uma estrutura de sigma, sei lá, alfa beta. E multiplicado por esse aqui, vai ter uma estrutura de dois índices alfa beta. Então a gente faz, no final do dia, dá uma matriz de lambda. Os índices repetidos estão somando, então eu vou ter que inverter, aí depois eu tenho que pegar isso aqui a menos 1, para poder tirar o inverso desse elemento. Não lembraram da regra, né? Esse eu queria que vocês compusessem só para vocês aprenderem a trabalhar num espaço de projetores que não é o vetorial. E aí a grande surpresa, mas o resultado interessante que vocês vão observar é que ao calcular ao inverter esse operador ó, e ao vocês lerem os propagadores, vocês vão ver esses três propagadores aqui. Vocês vão ver que eles têm uma estrutura de polos em comum. Claro, a estrutura de polos é a mesma para todos. Por quê? Quando eu inverto esse operador, na verdade o que eu estou fazendo é dividir tudo pelo determinante dessa matriz. A gente sabe que a matriz inversa, né? A menos 1 e J é o cofator de AJI dividido pelo determinante de A. Então, quando a gente inverte uma matriz, a gente vai ter sempre, o determinante dela vai estar sempre numa estrutura de denominador. No fundo, eu estou dividindo pelo determinante dela. Coisas que aqui são cofatores, não são polinômios que eu posso ter nas entradas da matriz. Eu vou dividir pelo determinante. Então, no fundo, quando todo o inverso, todo o O menos 1 vai ter um determinante de O em comum. Então, a estrutura de polos vai ser a mesma para os três, desde que os campos estejam colocados assim numa estrutura de multiplete, de duplete nesse caso. Então, o que vocês vão observar é que os cálculos vão se simplificar. Apesar de ter muitos índices, vai haver muitas simplificações, a tabelinha multiplicativa ajuda vocês, e vocês vão ver que só vai aparecer
vai aparecer uma estrutura de um polo aí. Vocês vão ter um polo de massa zero, desculpa, você deve ter isso aqui, K2. Quando vocês tirarem os propagadores, vocês vão ver que vocês vão ter um polo para K2 igual a 2. Então, só. Então, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos ligando um campo vetorial com um campo tensorial e do produto deles dois, da associação deles dois, é gerada uma única partícula. Vocês vão ver que esse tem um único polo, que é K2 igual a N2. E o que pode estar acontecendo? Então, a pergunta que ele está falando, agora a gente tem o contrário, a gente tem dois campos formando uma única partícula. Ali eu tinha, nas derivadas superiores, eu tinha um campo que se abria em mais partículas, né? Foi o caso que o Bruno detetou. Né? Então eu tenho um campo escalar, duas partículas. Dois campos escalares, três partículas. Aqui eu tenho dois campos, um vetorial e um tensorial, e eu vou ter um polo, círculos, em K2 igual a N2. Então eu estou descrevendo, na verdade, uma única partícula massiva. Às custas dessa confusão aqui, eu tenho o AMI tem spin 0, spin 1, e esse cara tem spin 1, spin 1. No final de tudo, o que vai estar acontecendo? Vamos discutir isso na próxima aula. O que vai estar acontecendo é que nós vamos estar discutindo, na verdade, tudo isso se reúne para discutir, descrever uma única partícula massiva com spin 1. Então, esse spin 0 morre, esse spin 1 morre, na verdade, esse spin 1 morre, e esse spin 1 morre, o spin 0 que sai do campo vetorial desaparece, vamos ver por quê. Um dos spins 1 que está dentro do campo tensorial desaparece, e o outro spin 1 que está dentro do campo vetorial, pela análise do propagador, a gente vai ver que ele nada mais é do que o gradiente de um spin 0. Então, esse gradiente do spin 0 faz o papel de uma parte longitudinal que se junta à parte transversal desse campo, porque esse campo é o campo de Maxwell. Então, o spin 1 que está dentro dele é puramente transverso. Então, eu vou pegar um spin 1 transverso e um spin 0 que vai formar um vetor longitudinal. Então, esses três objetos aqui vão se juntar para dar as três polarizações, mais 1, 0 e menos 1, de uma partícula massiva. Então, o enredo da história é esse aí. Os personagens são o AMI e o B. O ingrediente, o fio condutor da história, são as duas simetrias de bit, a do A e a do B. E vocês vão ver o propagador. Quem vai contar a história para vocês é o propagador. Isso que eu falo, sempre é importante. A primeira análise que a gente faz é essa. Pega o propagador. Você vai olhar, tem muito campo aí. O bom senso, ou o mau senso, senso comum diria, eu tenho duas partículas, uma associada ao AMI e outra associada ao B. Mas aí as coisas acontecem de tal forma que A e B se fundem e tudo isso está descrevendo um spin 1 massivo, um fóton massivo. E aí a gente vai entender que, na verdade, esse spin 1 daqui captura esse spin 1, que na verdade não é spin 1, é o gradiente de um spin 0. E esses três caras aqui se reúnem para formar as três polarizações de uma única partícula massiva. Então é o que está em jogo aí. Tudo isso o propagador diz. O propagador conta essa história. Quem vai contar a história dos graus de liberdade é o resíduo. O propagador, o polo dele vai indicar a massa. Mas como é que eu sei que essa partícula massiva tem 3 graus de liberdade? O que está acontecendo que eu sei que são 3 polarizações do spin 1? Então, esse propagador tem índices. Então, a estrutura dele vai ser um objeto, o resíduo dele vai ser um resíduo tensorial. Ele pode ter índices aqui sobre uma relação de dispersão, sobre uma relação